Significa, meus amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus iria abrir um caminho de morte. Veja só, se você se identifica como alguém que nasceu de novo, que está tendo revelações do Espírito Santo, como eu, o que a gente pode verificar a todo tempo? Se eu passo 24 horas pensando em Cristo, em Deus, no Espírito Santo, na Trindade, a qual eu tenho comunhão, de como fazer com que os meus filhos, meu cônjuge, meus sócios, meus parceiros, meus amigos, meus vizinhos venham a tê-lo também. Portanto, eu tenho que falar aos meus filhos, ao meu cônjuge, aos meus sócios, aos meus parceiros, aos meus amigos, o quê? De Cristo. Cada um está fazendo isso? Se está, então estamos todos na mesma onda. Qual que é a onda? Vida espiritual. Cada um que faça seu julgamento. Porque Jesus Cristo falou para vigiar e orar. Vigiar a si próprio. Ressurreição, a descensão do Espírito Santo, posteriormente, para que nós realmente pudéssemos experimentar o que ele descreve aí, nesse discurso tão maravilhoso, onde ele diz que ele é a videira verdadeira. Nós poderíamos habitar ininterruptamente na presença dele, com ele, junto dele, estando com ele, de tal forma que qualquer intruso que queira penetrar nessa relação, ele será imediatamente discernido. Seja um intruso externo, ou seja um intruso interno. Paixões, aquilo que examinamos no primeiro dia, você se lembra, né? Quando falamos sobre confronto. Quando essas coisas quiserem penetrar, elas serão discernidas. E será dado um não a elas. Uma vez eu ouvi uma declaração tão simples, que achei tão bonita. Um irmão disse assim, citando uma situação específica sobre a qual ele estava falando, que seria o caso de um adultério. Escute o que ele disse. Quando você estiver sujeito a uma situação de possível ou de provável adultério, você será vencido pela pessoa que for mais importante para você. Então, Compreendeu? Então, uma pessoa que adultera, e eu estou falando no plano horizontal, a mulher que sai com o amigo do marido, com o vizinho, ou o marido que sai com a vizinha, ou com a amiga da mulher, qual que é adultério? No plano horizontal, homem e mulher. Você será vencido para o adultério quando a outra pessoa for mais importante. Agora, quando você está em Cristo, daí que está a história de deixar de ser escravo do mundo. Quando você está em Cristo, você não consegue adulterar. Seja você homem, seja você mulher. Porque mesmo que a sua mulher ou seu marido tenha dado todas as condições para você procurar outro ou outra, Jesus Cristo não vai permitir. Daí que a importância da vida espiritual é ter o Espírito Santo guiando, não o eu. Porque tá cheio de casal aí, né? Onde eles têm vidas dúbias. Por quê? Porque eles estão seguindo o mundo. O mundo não está acontecendo isso. É só ver um pouco aí, principalmente na área dos artistas, jogadores de futebol, pessoas que têm muitos recursos materiais, elas estão todas elas vendidas nessa situação do adultério. E passa a ser para eles normal. Normal. Por quê? Porque estão na mão do inimigo. Só tem um jeito de isso parar. Se eles passarem a estar na mão de Cristo. Se eles serem guiados pelo Espírito Santo, senão eles não voltam mais. Esse é o inferno. Para mim, o inferno começa aqui agora. Ele começa aqui agora para as pessoas escolherem sair do inferno aqui agora, que é o mundo, para viver no reino.
Então tem pessoas que acham que resolver um problema de adultério, de furto, de roubo, ou qualquer coisa que a sociedade repudie, né? É um relacionamento no plano horizontal. Não é. O problema é a origem. A origem é a falta de Cristo, é a falta do Espírito Santo. É a falta da intuição de ouvir a Deus. Esse é o ponto. E outra coisa, adultério pior que possa existir é não estar em Cristo. Quando você não está em Cristo, quando você não está em Cristo, quando Cristo não está em você, esse é o pior adultério. Ou você está casado com Deus, ou você não está. Quem não está casado com Deus, está casado com quem? Só tem duas opções. Ou você é cristocêntrico, ou você é egocêntrico. Você é carnal. E você escolhe. Se a pessoa que for mais importante para você é essa pessoa envolvida nesse tema, você vai ser vencido por ela. Mas se a pessoa mais importante para você for ele, você nunca será vencido por ela. Vida de atenção amorosa a Cristo. Habitar debaixo das suas asas é o único refúgio seguro que temos. Sabe, irmãos? Infelizmente, servos do Senhor, que já foram de alguma forma tão usados pelo Senhor, e caíram, porque de alguma forma ou outra abandonaram o lugar secreto com Deus. Abandonaram o abrigo debaixo de suas asas. Foram de alguma maneira envaidecidos por alguma coisa ou por algumas coisas e abandonaram o refúgio secreto. Então, isso é vida de oração. Nós só seremos guardados pelo lado negativo e só poderemos crescer, avançar no que concerne ao conhecimento de Deus e ao seu serviço através de uma vida de oração. Agora, há pelo menos três princípios no Velho Testamento, interessante que todos os três estão lá, e gostaria ainda de citar isso como uma introdução, três ilustrações através de três homens que são usados no Velho Testamento com essa expressão, andar com Deus, ou andou com Deus, ou andava com Deus. Talvez só dizendo isso você já saiba quem são. Mas quero mostrar para você quais são os princípios que eles representam. E se nós, escute bem antes de citarmos os três e as implicações, se nós compreendermos o princípio envolvido na vida dos três, então nós compreenderemos o que é vida de oração. O primeiro deles, quem é? Citado na Bíblia, que andou com Deus. Enoque, Gênesis 5. Talvez você não precise nem abrir. Gênesis 5, de 21 a 24. É dito que Enoque andou com Deus. Aos 65 anos, ele gerou Metusalém e andou com Deus 300 anos. O princípio envolvido na vida de Enoque é claríssimo. Ele andou com Deus de tal forma que Deus fez o quê? Para si o tomou. Esse é o desejo. Então é muito evidente que na vida de Enoque nós temos o princípio do arrebatamento. Esse é o desejo de qualquer filho de Deus, ser Eu vou repetir, meus arrebatado. irmãos, uma historinha que já contei aqui. Alguns vão se lembrar. Uma menina, adolescentezinha, pré-adolescente, foi a uma reunião da igreja e ouviu um irmão compartilhar a palavra sobre a vida de Enoque. Então, seus pais não foram à reunião da igreja. E retornando para casa, perguntaram a ela sobre o que aquele irmão havia compartilhado. E ela procurou reproduzir o que ela entendeu. E disse assim, o irmão compartilhou algo sobre a vida de um homem chamado Enoque, que andou com Deus. E o que eu entendi foi que ele foi andando com Deus até um momento em que Deus disse assim para ele, Enoque, agora você está tão longe de tua casa e tão perto da minha, que fique comigo. Ou seja, ela compreendeu tudo sobre a vida de Enoque. Enoque andou com Deus. E Deus, para si, o tomou. Quanto mais nós andamos com Ele, mais nós somos desarraigados. Enquanto nós estivermos lutando com aquela
aquelas coisas que nos arraigam nesse mundo, nós vamos perder para elas. Porque são